Vamos abrir então nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1. Irmãos, hoje vai acontecer um fenômeno. Eu vou praticamente ler a mensagem, se não ficar apenas lendo mesmo, coisa que eu não faço. Geralmente, os irmãos sabem que geralmente eu pego o texto bíblico e vou pregando de cabeça. Esse é o meu costume. Eu tenho uma linha na qual eu vou seguindo aquela linha e vou tocando em pontos, às vezes adapto alguma coisa de momento. Mas o assunto hoje veio de uma forma tão clara que, para não perder nada, eu não quis me arriscar. E eu escrevi a mensagem. Portanto, não estranhe, não estou lendo mensagem dos outros, não. Fui eu mesmo que escrevi. Estamos na nossa série A Palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é: a Palavra de Deus é para a hora da lição e também é para a hora da prática, da prova. Porque a gente estuda, a gente passa o dia, a semana, os meses ali na escola. Para qual finalidade? Para depois a gente fazer prova, aferição de aprendizado, certo? Ninguém vai aprender e não colocar em prova, em prática. Na semana passada trabalhamos com o tema: a palavra do Senhor foi dada para que sejamos parecidos com Cristo. E eu fechei aquela mensagem com o texto de João 14, 21, que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também me manifestarei a ele. Isso é o que diz: também o amarei e me manifestarei a ele. Bom, não é preciso uma exegese, um estudo profundo para entender que João 14, 21 significa que reter os mandamentos do Senhor e guardar e praticar é uma prova de amor. Porque se ele disse que quem tem e guarda é quem o ama, logo ter os mandamentos e guardá-los e observá-los é uma prova de amor. Isso me chama a atenção porque, como eu acabei de dizer, nós fazemos provas aí pela vida, e tudo na vida, preste atenção, tudo na vida está sujeito a passar por uma prova. Tudo está sujeito a passar por uma demonstração, inclusive o amor. É preciso demonstrar amor, seja por meio de palavras, seja por meio de atos. E Cristo está dizendo aqui que as palavras e atos importam, até mesmo no amor que temos a Deus. Sobre o assunto das provas, o Senhor esteve ministrando ao meu coração algo que acho que servirá de inspiração para nós nessa manhã. Vamos pegar então Tiago capítulo 1, vou começar do versículo 1 ao 5. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ele faz uma saudação. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Agora pula comigo, Tamara, por favor, para o versículo 12. Continuando na mesma ideia: bem-aventurado ou feliz o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E agora vamos para os versículos 21 a 25. Verso 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e
não somente ouvintes. Olha a prova aí. Enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho do seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Senhor, fala conosco nessa manhã, nos alimenta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa porção da palavra aqui, nós somos ministrados sobre o estudo, sobre a lição e também sobre a hora da prova. É um preparatório para provas, e ele está tratando aqui, ele está lidando com a questão da prova, seja ela uma tentação, seja ela uma provação. E aí no outro dia eu pregava, falava que parece haver um problema com a nossa atual geração de crentes. Há no nosso meio, não só aqui, mas por aí também, há uma geração de crentes que estão dispostos a ouvir. Estão dispostos realmente a ouvir. E até estão dispostos a refletir, ainda que por 5 minutos. A pessoa vai ouvir e vai refletir. Mas a parte do praticar, eu falava isso aí no outro dia, a parte do praticar deixa a experiência capenga. Porque se você ouve, reflete e não pratica, temos algum professor de matemática, ou física, ou química aqui? Não, mas todo mundo já estudou essas coisas. Quem já estudou matemática, sabe que não adianta você pegar, por exemplo, há milhares de anos da minha vida que eu não sei o que é resolver uma equação do segundo grau, não sei nem tirar o delta mais. Por quê? Porque praticava enquanto estava na escola. Saiu da escola, 30 e tantos anos se passaram, nunca mais precisei extrair o delta de uma equação de segundo grau. Não sei fazer logaritmo, não lembro como faz matrizes, por pura falta de prática. Eu tenho conhecimento em algum lugar, algum cômodo escondido por aqui, em algum lugar, está lá. E talvez reavivando, relembrando, lembrei, é assim. Mas a falta de prática vai fazer você botar uma prova na minha mão, na minha frente, eu vou zerar. Eu falo, não tenho como resolver, não sei, não tenho mais a habilidade para resolver esse troço. E hoje tem muita gente fazendo isso com a palavra de Deus, sempre ouvem palavras nas suas igrejas, na igreja dos outros, na TV, na internet, no rádio, ouvem. Pastor, mas o que é que tem a ouvir? A fé vem pelo ouvir. Beleza, a fé vem pelo ouvir, mas é a fé para a salvação. E depois que você já tem a fé salvífica, o que você vai fazer? Vai ficar só ouvindo? Faz o seguinte, está com fome? Vai ali no McDonald's da Alameda e fica lá sentindo só o cheiro. Você vai se alimentar de cheiro? Você tem que praticar, tem que ir lá pegar o sanduíche e mandar ele para dentro, o alimento da palavra de Deus. Mas veja, essa turma ouve, e até diz que medita, mas não pratica. E sabe o que acontece? Mesmo assim, com toda essa exposição bíblica gigantesca, nada disso vai fazer desses crentes serem crentes melhores. Não os torna crentes melhores, não os torna crentes mais ativos, não os torna crentes mais maduros, mais preparados para a obra. Nenhuma quantidade de pregações ouvidas parece ser capaz de fazer esse tipo de crente sair para evangelizar, ou assumir cargos na própria igreja, ou ter uma maior participação na sua igreja. É uma turma que não vem no culto de oração
congregação, que não vem no culto da noite, e quando tem programação da igreja se esquiva, não aparece, então diz que vem, mas não vem. Por quê? Porque ouve e não pratica. E há uns ainda, dentre esses, há outros que são os sommeliers de mensagem. Quem sabe o que é um sommelier? É um especialista em vinho, né? Ele pega o vinho, bota lá naquela taça gigante assim na mão, sacode, cheira, faz um biquinho, e aí vai dizer: essa safra é boa, este vinho é muito bom, encorpado, amadeirado e não sei o que, dá para sentir o gosto do carvalho, tem um quê de não sei o que. Ele está ali para dar o palpite dele, para dar a informação ali que ele está extraindo, simplesmente que ele pegou um golinho de vinho e depois cuspiu. Esse é o sommelier. Está cheio de sommelier de mensagens bíblicas hoje nas igrejas. E o sommelier, ele é aquele que, assim como o sommelier de vinho, é aquele que a ocupação dele, já que ele não pratica mesmo, a sua ocupação é: olha, esse pastor Felipe, ele é meio fraco. Aquele pastor que eu assisto na internet, ele é bom. O pastor que foi pastor da minha igreja, não tem igual não, aquele lá está no alto da prateleira mais alta. Ou aquele ali é meio fraquinho, olha, aquele ali tem potencial, o cara é sommelier, ele está ali para dizer quem é bom, quem é o bom pregador, qual é a mensagem boa, qual é a mensagem que não é boa. Essa é outra característica. Quer ver uma outra característica ainda? Alguns desses crentes são membros de uma igreja local. Eles até constam no hall de membros. Mas ao invés de fortalecer a sua igreja, optam por frequentar outras igrejas em paralelo. Eu vou na minha, mas também vou frequentemente na outra. Por que não vai só na sua? Tem que estar enfiado na igreja dos outros. E às vezes é misturado. É membro de uma igreja presbiteriana, mas gosta muito de ir na Batista. É membro da igreja Batista, mas vai sempre na Nova Vida, porque é ali perto de casa e tal, aquela coisa toda. Sommelier. E o que é pior, essa turma que faz isso, que é membro, mas visita lá com frequência, vem aqui e vai lá, vem aqui e vai lá, ele não vai sozinho, não fica sozinho, fica convidando os outros. Ele não consegue ficar sozinho, não consegue dizer assim: eu vou lá, não, mas eu vou lá porque eu ouço uma palavra ali que é muito boa, eu vou lá porque o louvor dali é muito bom, eu vou ali porque. Você não quer ir comigo também? Vem comigo, vamos lá ouvir a palavra do pastor fulano, vamos lá que você vai ver que louvor diferenciado, olha que coisa. Não tem raízes, não pratica, só quer ouvir e beber e receber, igual o mar morto, só recebe e não dá nada. Quantos estão entendendo? Há poder no nome de Jesus, né? Quer dizer, fazem isso, ficam frequentemente entre um pé aqui e um pé lá, e traem algo que eles mesmos assinaram. Por exemplo, aqui na Igreja Batista, todo crente batista, quando ele é batizado, ele recebe um certificado de batismo. Eu tenho o meu lá em casa. Quando você pega o seu certificado de batismo, você vira ele do avesso. Quem se lembra o que tem escrito ali atrás? Pacto das Igrejas Batistas. Está escrito lá ou não está? O penúltimo parágrafo do Pacto das Igrejas Batistas diz: finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto.
Você é batista, você se converteu batista, você foi batizado numa igreja batista, você deveria conhecer o nosso corpo doutrinário, a nossa declaração doutrinária, você deveria zelar pelo pacto das igrejas batistas, e eu também, nós deveríamos fazer isso, mas tem gente que se esquece completamente disso. Não sabe nem o que é mesma fé e ordem. Sabe o que é mesma fé e ordem? Você está numa igreja como esta aqui, que é da CBB, Convenção Batista Brasileira, e você vai morar em outro lugar, é isso que está sendo dito no pacto. Você vai sair daqui e vai procurar, perto da sua casa onde você for morar, uma igreja batista filiada à Convenção Batista Brasileira. Por quê? Porque você aderiu àquele corpo doutrinário, declaração doutrinária, porque você aderiu ao nosso pacto das igrejas batistas. Então você sai daqui com a certeza que você vai procurar outra igreja da mesma fé e ordem. Marlene e Haroldo, que estão indo lá para o Paraná, vocês estão indo na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, vocês estão indo aonde? Na Igreja Batista da CBB. Amém. A Marilene, quando saiu daqui, foi morar em Foz do Iguaçu e está numa igreja batista. Eu poderia citar tantos outros exemplos. Não é porque só o batista salva, não. Tá? Jesus não é exclusividade dos batistas, não, mas é uma questão de coerência. Coerência. Mesma fé e ordem. Outra igreja batista da CBB, signatária desse pacto e principalmente da declaração de fé. Não é saudável o irmão ficar saltando de um lado para o outro. Hoje eu vou aqui na igreja batista, mas ali amanhã eu vou na presbiteriana, daqui a pouco eu estou ali na igreja do não sei o que, na igreja do não sei o que lá. Não faça isso. Assembleia de Deus, presbiteriana, flertando com a metodista, qualquer outra igreja. Nem mesmo que use o nome batista, porque está cheio de batista por aí, infelizmente, que é cilada. Tem eu não gosto nem de usar o título de pastor para ele, mas foi dado a ele esse título, enfim. Tem um sujeito que fundou uma igreja aqui em Niterói, que a igreja diz lá, Igreja Batista, mas não é Igreja Batista, aquilo é um puxadinho do PSOL. E não por acaso o sujeito hoje está em Brasília, ele é deputado federal, pastor fulano, não vou nem falar o nome dele. Vocês estão entendendo? Cuidado, regras, CBB, declaração doutrinária. Eu posso dar aqui um exemplo pessoal, posso falar de mim. Nem sempre o pregador deve falar sobre si mesmo, e a gente evita, mas nisso aqui eu posso dar um exemplo pessoal. Eu sou nascido e criado na Igreja Batista. Vou fazer 50 anos em fevereiro. Nesses quase 50 anos, eu fui membro de 3 igrejas. As 3 eram igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. A igreja onde eu me criei. A segunda igreja era uma igreja assim também. Enlouqueceu, foi levada a fugir completamente do nosso corpo doutrinário por um pastor que hoje se diz apóstolo e continua lá. Voltei para a minha igreja de origem e aí casei com a Letícia. Em 2007 eu me casei com a Letícia. De 2007 a 2013, por 6 anos, eu morava em Niterói, acordava cedo, ia para a minha igreja lá no Rio, ia para lá, estava no culto da manhã, estava na minha classe de EBD lá com os adolescentes daquela igreja, e à noite a gente tinha também um compromisso nosso de procurar uma igreja para a gente se filiar aqui em Niterói. E durante 6 anos eu fiz isso. Durante 6 anos, Senhor, por favor, indica uma igreja para a gente aqui. Fomos a igrejas batistas da CBB. Até fomos em outras igrejas por convites e tal, de pessoas da família, mas nunca
nunca passou pela minha cabeça sair da Convenção Batista. Porque eu sou batista, batista é o que eu sei ser, batista é o que eu coloquei diante de Deus, que eu assumi um pacto. Isso não é demérito, a pessoa não sair daqui e foi para ali, você se encontrou melhor lá, fica lá também, não fica vindo aqui não, vai para lá, fica lá. Entendeu? Então a gente passou 6 anos procurando igreja, até que um dia, por uma jesuicidência, quebrei a lanterna do meu carro, fui consertar na Noronha Torrezão. 2 dias depois, quando eu fui pegar o carro, perguntei para o rapaz, quando eu passava pelo Fonseca, perguntei para o rapaz, tem um caminho aqui que sai na Alameda, não tem? Você vai entrar ali na 22 de novembro. Passei aqui, aqueles engarrafamentos que vocês já conhecem, parei em frente aqui à igreja, olhei assim e falei, caramba, tem uma igreja batista aqui. Cheguei em casa e falei para a Letícia, vamos conhecer uma igreja batista lá no Fonseca, esse fim de semana à noite. Viemos, estamos aqui há 10 anos. Percebe? Tem que ter diligência, tem que ter paciência, tem que bater o pé e dizer, não, é isso aqui que essa aqui é a minha igreja. Até que o Senhor diga, se não, para de molecagem, tem que praticar. Voltando ao ponto, há muitos que levam uma vida de ouvidos prontos para ouvir uma palavra, venha ela de onde vier, e que até declaram com a sua boca que irão refletir, mas que pela sua própria atitude deixam claro que ouvem, refletem, mas cadê a prática? A atitude revela a tua prática. Acabamos de ler o que Tiago fala sobre esses assuntos. O Tiago fala aqui de tentação, fala de prova e fala de prática. Ou seja, a palavra de Deus não é só para a hora da lição, do ensino, não, ela também é preparatória para aquilo ser colocado em prova. Vimos que no versículo 2 diz o seguinte: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. A palavra aqui, a palavra grega cair, ela é peripiptó, que seria melhor traduzida como estar cercado por, estar no meio dele. Então, fique feliz, fique alegre quando você estiver cercado de tentações. É mais ou menos essa a tradução. As traduções mais atuais, como a NVI, a NVT, a NAA, dizem quando vocês passarem, fiquem felizes quando passarem por tentações. Porque essa é a hora da prova. Essa que é a hora da prova. A hora que estamos cercados por armadilhas mortais, num campo minado nos cercando. Essa é a hora da prova e essa é a hora da vitória. Essa é a hora em que a palavra já estudada e meditada precisa ser colocada em prática. Pensa na tentação de Jesus. Todas as respostas dele foram: está escrito, está escrito, vai de Satanás, porque está escrito. O conhecimento é importante para a hora da prática. E olha, quando estivermos cercados por tentações, nós certamente olharemos as tentações mais óbvias e diremos assim: nessa eu não vou cair não. Passou aquela mulher bonita, olhou para você, deu aquele sorriso, mexeu o cabelo. Você diz assim: tentação de adultério. Te peguei, Satanás. Essa é fácil, né? Você viu alguém, deixou cair o dinheiro, opa, é agora que eu vou. Não, Satanás não vai me pegar nessa, não, vou devolver. Essas são as tentações óbvias. Mas e aquelas que não são óbvias? Que expressam de outra forma a tentação de viver a minha vontade, mesmo que seja alguma coisa aparentemente pequena, mas que contraria a vontade revelada de Deus. Isso não é uma tentação? É uma tentação tão legítima como qualquer outra, e nos fará, tem o potencial para nos fazer cair. Afinal de contas, isso é uma coisa que eu quero muito, que está contra a vontade de Deus, mas na minha cabeça
está assim, o que tem? Não vai fazer mal para ninguém, todo mundo faz? Você caiu em tentação. Você caiu porque não negou a si mesmo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem que contrariar. Temos que chegar nesse momento da tentação e contrariar o nosso desejo, a nossa vontade, e colocar aos pés de Jesus esse desejo. A carta de Tiago continua mostrando que o esforço que fazemos para não ceder às tentações irá nos fortalecer, gerar em nós algo que essa tradução aqui vai dizer que é paciência, né? Que a tribulação não, a tentação, a prova da vossa fé produz a paciência. A palavra paciência aqui também não é a melhor tradução. A palavra grega aqui é hipomone, que também já vem seria melhor traduzido como perseverança. Então, a gente tem a nossa fé provada e a gente vai perseverando na fé sem errar. É como um videogame. Quem já jogou videogame sabe. A primeira fase tem lá os seus desafios e você morre 3 vezes, volta e aí você passa de fase. Passou de fase, agora vem um novo desafio. E quem já zerou um videogame, uma fita, um CD, um DVD de videogame, sabe que são necessárias muitas horas de jogo, de investimento de tempo, para você conseguir passar pelos obstáculos do videogame. É exatamente isso que acontece com a vida cristã. Você tem que investir, você tem que voltar. Poxa, parece que eu andei um passo para frente e 3 para trás. Ótimo, então dá outro para frente e vê se consegue dar o segundo. Ainda que você volte mais 3, continue, avança, para frente é que se anda. Perseverança. A prova de que estou falando aqui, a prova é passar pelas tentações e perseverar. Quando vem a prova é para você passar pela tentação perseverando na fé, passando por elas sem cair. E aí você pergunta: como é que eu posso passar pelas tentações garantidamente sem cair? Sendo que existem tentações que são tão bem escondidas que a gente nem percebe que são tentações que estão indo contra a vontade de Deus. Olha, não é só você não, eu também estou sujeito a isso. E o salmista, no Salmo 19, o salmista vai fazer uma oração ali pedindo a Deus que o livre dos seus pecados ocultos. Aqueles que eram tão comezinhos, tão comuns na sua vida, ele nem percebia que aquilo era pecado. Livra-me dos pecados ocultos. Como é que a gente pode se livrar dos pecados ocultos ou evitar as armadilhas mais escondidas de Satanás? Tiago 1,5 responde: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. A gente pode passar pela prova sem cair, com a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. E como ter essa sabedoria? Tiago diz aqui que a gente tem que pedir. E esse pedido pode ser só assim: Senhor, me dá sabedoria, opa, vou passar aqui no meio do campo minado. Não. Você tem que parar, pedir, e pedir de acordo com a palavra de Deus. Veja bem, Deus não tem compromisso com nada fora da sua palavra, nada. Deus tem compromisso consigo mesmo e com a sua palavra. Ele não precisa de nós para nada, nós é que precisamos dele. Portanto, quando nós vamos pedir alguma coisa para Deus, inclusive sabedoria, tem que ser de acordo com a sua palavra. Quer ver uma coisa? Tamara, joga na tela, por favor, Tiago capítulo 4, versículo 3. Olha só a questão do pedido aí, ó. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Ou naquela versão mais tradicional, pedis e não recebeis, porque pedis
mal para gastardes nas vossas próprias concupiscências. Tem que pedir de acordo com a palavra de Deus. Repito o que eu acabei de falar: Deus não tem compromisso com nada fora da sua palavra. Portanto, para pedir bem e para receber qualquer coisa de Deus, inclusive sabedoria, para poder passar pelas tentações, temos de nos alimentar da palavra, temos de nos apropriar dela, inclusive, para não dizer principalmente, temos que nos apropriar daquelas partes da palavra de Deus que nos machucam, que nos ferem, que tocam no nosso pecadinho de estimação, aquele pecadinho que você pega aí no copo: oh, neném, vem cá com o papai, ninguém vai te fazer mal, vou esconder aqui você no cantinho mais escuro da minha alma, nem a luz de Jesus vai conseguir te iluminar. Está amarrado, em nome de Jesus. E sai para lá com esse negócio, larga disso. Temos que nos alimentar da palavra, temos que nos apropriar dela, temos de ser submissos à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Temos de ser submissos à palavra de Deus e ao Deus da palavra. Tamara, bota por favor Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Temos de estar submissos ao Deus da palavra, está escrito. Para a gente encerrar aqui, a carta de Tiago aprofunda essa submissão à palavra de Deus. Vamos voltar, Tamara, por favor, capítulo 1. Agora bota na versão ARC, revista e corrigida, por favor, que é que eu estou usando. A gente poder acompanhar junto. Boa. Versículo 21. Versículo 21, vamos ver até o 25 de novo. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço ou esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. O que é que esses versículos nos mostram? Pelo menos três coisas. Primeiro, a palavra que pode salvar as nossas almas, ou seja, a palavra que vai nos habilitar a receber a coroa da vida, que está lá no verso 12, que nós lemos mais cedo. Essa palavra ela deve ser recebida com mansidão, submissão, em outras palavras. Recebe com mansidão. A palavra perfura o coração e ela mostra: eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu preciso mudar os meus caminhos. Senhor, eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Senhor, eu preciso deixar esses maus caminhos. Como é que eu ouso dizer lá no meu trabalho, na faculdade, para os meus vizinhos que eu sou um servo do Deus Altíssimo, que eu vivo para a glória de Deus e não me submeto à palavra de Deus? É preciso submissão, é preciso receber a palavra com mansidão. Segundo lugar, ele fala aqui de maneira muito clara, que nós acabamos de ler: a palavra é para ser cumprida, é para ser colocada em prática, e não apenas ouvida, sob pena de nos esquecermos dela, de nos enganarmos, na verdade. Fala aqui: não vos enganando, enganando-vos com falsos discursos. Não, porque eu sou
Eu sou sommelier de mensagem, eu gosto da mensagem daquele, gosto da mensagem daquele outro, desse aqui e tal. Até que você vai ouvir aquele seu colega de trabalho mais endemoniado virar para você e dizer: você assiste isso tudo de pregação? Assiste, você vai na igreja de domingo? Vou na igreja de domingo. Aí você apronta, aí não gosta quando o outro diz assim: mas você não é crente? Crente não faz isso aí não. E aí você vai ser, quer ficar chateadinho, quer dizer: mas não é bem por aí e tal. Ou é, ou não é. Ou é salvo, ou é perdido. Ou tem um coração de carne, ou tem um coração de pedra. Não dá para ter os dois. Toma uma decisão, postura. A palavra tem que ser posta em prática e não apenas ouvida. Porque está escrito aqui: se somos apenas ouvintes, nós estamos nos enganando com falsos discursos. Por fim, esse texto nos explica que esquecemos aquilo que não praticamos. Já falei aqui da equação de segundo grau. Nem vou falar da matéria de química. A minha última matéria, que eu mais me arrasava, era química. Nem vou falar das fórmulas de química. Aquilo que a gente não usa, a gente esquece. E a gente esquece a palavra de Deus se a gente não usa. Resumindo toda a história, o texto que lemos hoje nos ensina: passaremos por tentações. Passaremos. Fique bem tranquilo. Se você é um crente de Jesus, bem tranquilo, você vai passar por muitas tentações. Mas se a palavra de Deus por você for recebida com mansidão e praticada, não apenas ouvida, essa palavra vai nos capacitar a passar vitoriosamente pelas tentações. O irmão Tião ainda agora falava aqui sobre vitória. E nós estamos vivendo uma geração muito estranha. A vitória que o crente hoje quer, e muitas vezes a gente olha para a Bíblia com essa busca pela vitória, é a vitória de ter uma família abençoada, de ter filhos obedientes, é a vitória de ter uma mesa bem posta, com tudo que você gosta de comer. De repente é a vitória de como trocar um carro velho por um carro menos velho, é de você pintar a sua casa. Isso tudo aí é visto como vitória, mas a vitória que a Bíblia aplica em muitas vezes, nessa não, é a vitória sobre o pecado, é a vitória exatamente na tentação. Passei pela tribulação e fui vitorioso, passei pela tentação e fui vitorioso, passei pelo vale da sombra da morte, mas eu não cedi, porque o Senhor estava comigo. Isso aí que é vitória, irmão. Vitória é você brigar por aquele teu filho. Não, meu filho começou com esse negócio de drogas, mas eu estou orando por ele, eu estou jejuando por ele, e eu estou clamando, e eu creio que Deus vai dar essa vitória. E lá na frente vem teu filho chorando, dizendo: mãe, eu vim, eu voltei para Jesus, ou eu me converti. Isso é vitória. É batalhar em oração e deixar Deus fazer a parte dele. Passamos por tentações, sim, mas a palavra recebida e aplicada e praticada nos capacitará a passar vitoriosamente por elas. E no final nós vamos ganhar duas coisas: perseverança. Aprenderemos a perseverar e não desistir nesta vida. E quando a vida aqui findar, quando os nossos olhos se fecharem, nós receberemos aquilo que Tiago acabou de chamar a coroa da vida. Porque a palavra vivida e aplicada, ela vai nos capacitar para receber a coroa da vida. Estamos aqui diante da mesa posta, a mesa da ceia do Senhor. E olhando para essa mesa, é impossível não lembrar de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, que perseverou até o fim, até a morte, e morte de cruz. Nós devemos buscar ser como Ele. Vamos orar?
Senhor, complementa essa palavra nas mentes e corações dos meus irmãos e na minha também. Nós possamos aplicar mais a Tua palavra, aplicar mais aquilo que ouvimos, ainda que até ouçamos menos, mas pratiquemos mais, para que a gente possa, Senhor Deus, verdadeiramente fazer aquilo que te agrada, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém.